resiliência parental. Você sabe o que é resiliência parental? Talvez você já tenha ouvido falar sobre o tema resiliência, que é a capacidade da nossa alma, da alma humana, de se recuperar das adversidades. Mas hoje eu vou explicar para vocês sobre resiliência parental. O que representa a resiliência parental? Nós estamos querendo falar sobre a dinâmica da família, né? Que consegue se recuperar após uma adversidade, mas enquanto instituição, enquanto uma instituição única. Então, a dinâmica da família de se recuperar, né, juntas depois de uma adversidade, isso sim é resiliência parental. E aí, quando a gente pensa em adversidades, nós podemos pensar em dois tipos, que são aquilo que a gente chama das transições normativas, né? Que são aquilo que a gente espera, são algumas transições que nos geram estresse, né? Não só adversidades, né? Quando a gente fala adversidades, mas a gente parece que está falando só de coisa ruim, mas não é isso. As transições normativas são aqueles estresses que a gente espera. Por exemplo, quando a gente casa, quando nasce um filho, quando muda de escola, quando muda de emprego, quando a gente casa. Então, tudo aquilo que a gente espera, ocorre uma mudança, né? Isso são chamadas transições normativas, mas isso também nos causa estresse. E toda vez quando a família, enquanto instituição, consegue se recuperar dessas transições, né, normativas, nós estamos falando de resiliência parental. Mas também tem as transições não normativas, né? E aí sim entra aquilo que a família não espera quando vivencia uma catástrofe, perda de emprego, morte de alguém da família ou de várias pessoas da família, tudo aquilo que não é esperado. Essas são as transições não normativas e para que a família consiga, né, se recuperar enquanto instituição, nós precisamos ter algumas ações para que a gente possa favorecer a resiliência parental. Tá ficando claro para vocês? Resiliência, gente, é a capacidade que o indivíduo tem de se recuperar de uma adversidade. E a resiliência parental é a capacidade que a família tem, né, enquanto instituição, de se recuperar das adversidades. E nós estamos sempre expostos a dois tipos de estresse, tá? Os normativos, ou seja, aquele que é esperado de acordo com a nossa evolução, né? São as coisas que acontecem na nossa vida, e os não normativos, que são são aqueles acontecimentos que a gente não espera que aconteça, como, por exemplo, catástrofes, né? Acidentes. Então, esses são os dois tipos, né, de transições, as normativas e as não normativas. E quando a família consegue se recuperar, nós estamos falando de resiliência parental. Então, o que é necessário a gente ter em mente? Que é possível ter ações que favorecem a resiliência parental. E olha só que bacana, a gente consegue aprender isso, a gente consegue ter ações intencionais que favorecem a resiliência parental. Então, nós como profissionais, nós precisamos ter ações que auxiliem o sistema familiar, auxiliem a práticas de relacionamento com os filhos mais saudáveis, ensinar, psicoeducar, né, explicar aos pais que aquilo que acontece na família afeta os filhos. Parece óbvio isso que eu estou falando, para gente que é da área psi, né, isso é muito claro, mas eu quero que
Você que não é da área psi, saiba da importância de como que a gente precisa realmente esclarecer os pais que aquilo que acontece na família, né, o modo como os pais resolvem os seus problemas, eles conseguem se recuperar, essas posturas afetam diretamente os filhos. Então, a gente ter ações que expliquem isso aos pais, isso já é também ações de proteção, porque nós estamos protegendo a família e nós estamos oportunizando a resiliência parental. É necessário também esclarecer sobre ações de que é necessário diminuir o mal. O que é isso, diminuir o mal? Muitas vezes, os pais, eles têm algumas ações que não são muito legais, às vezes até a gente tem, né? Então, quando a gente tem algumas ações que não são tão legais, é necessário diminuir, parar o mal. Então, por exemplo, né, o diminuir o mal, diante de uma adversidade, né, diante de uma ação, você não explica para a criança, você não explica o que está acontecendo, você já vai direto para a surra. Não. Então, é necessário a gente parar com esse comportamento, né? Parar com o mal, porque quando você dá uma surra na criança, o que é que você está ensinando para ela? Você não está explicando o que está acontecendo, você não está dando recursos para que ela possa aprender e utilizar isso no futuro. Isso tudo é muito importante a gente ter em mente, de que é necessário diminuir o mal e construir hábitos mais saudáveis, como o diálogo, a conversa, o escutar, verificar quais são os recursos. Olha, a gente está com esse problema, quais os recursos que a gente tem para enfrentar esses problemas, para quem a gente pode pedir ajuda, quais são as nossas redes de apoio. E isso tudo a gente aprende e isso favorece a resiliência parental, ou seja, você está ajudando essa família a se recuperar de uma adversidade. Uma das coisas assim que também é muito importante a gente promover para a resiliência parental é a gente explicar quais são as necessidades de cada faixa etária da criança. Porque muitas vezes os pais esperam que as crianças tenham comportamentos que são de adultos, né? E quantas vezes as relações são conturbadas porque se espera que a criança tenha um tipo de comportamento, mas que não é compatível ao seu desenvolvimento. Então, nós como profissionais, nós esclarecermos sobre as etapas do desenvolvimento, o que é esperado de crianças até 2 anos, o que é esperado de crianças até 5 anos, 6, adolescência, isso tudo favorece na lida, né? na criação com os filhos, e isso favorece também a resiliência parental. Algo também que favorece a resiliência parental é quando os pais conseguem compreender o otimismo aprendido, conseguem aprender que todas as adversidades, não há mal que dure para sempre. As adversidades, elas são passageiras. E o quanto que as crianças elas estão observando as declarações que os pais falam quando algo ruim acontece. Se essas declarações são permanentes, né, aquilo que, ou seja, vai durar para sempre, ou se toda a culpa é para si, se são permanentes, abrangentes, né, ou seja, que abrange toda a família e todos os setores da vida, a criança está observando como que o pai explica uma adversidade. Então, se for permanente, ou seja, vai durar para sempre, abrangente, abrange todos os setores da vida e personalizado, onde toda a culpa é sua, a criança ela está aprendendo um estilo pessimista. Então, é possível a gente aprender, né, a ser otimista. O otimista, ele tem uma visão de que a adversidade não vai durar para sempre, então ele consegue compreender que as causas são passageiras, não há mal que dure para sempre, tá? Consegue compreender o contexto,
tá? Consegue fazer uma leitura da situação e também consegue compreender que não atinge todos os setores da vida. E isso é muito importante, que os pais compreendam isso porque a criança ela está observando quais são as explicações que o pai dá, que a mãe dá, que os cuidadores dão quando uma adversidade acontece. Então, aprender sobre o otimismo aprendido é uma maneira também de promovermos a resiliência parental.